Fala meu povão, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi um dos mutantes mais carismáticos e interessantes da Marvel, e um dos poucos heróis que são brasileiros, então hoje vamos ver os feitos do Mancha Solar. Roberto da Costa é um mutante brasileiro, filho de uma família rica, que manifestou seus poderes pela primeira vez na adolescência durante uma partida de futebol. Quando uma discussão acalorada se transformou em briga no meio do jogo, Roberto teve sua mutação ativada e mostrou sua super força ao arremessar seu agressor para longe, e sua aparência mudou completamente porque seu corpo absorvia toda a luz que o cercava. Embora essa mudança tenha gerado pânico dos espectadores, sua namorada Juliana permaneceu ao seu lado, e infelizmente, a manifestação pública dos seus poderes chamou a atenção de Donald Pierce, um extremista que caçava mutantes. Roberto e Juliana acabaram sequestrados, mas como as atividades de Pierce já eram monitoradas pelo professor Xavier, ele e mais alguns dos seus alunos apareceram para salvar Roberto, e na confusão que se seguiu, Juliana se sacrificou ao se colocar na trajetória de um tiro que atingiria seu namorado. Após a tragédia, Roberto aceitou a proteção e instrução de Xavier para aprender sobre seus poderes, e acabou fazendo parte dos Novos Mutantes, outra equipe sob comando do professor, e assumiu o codinome de Mancha Solar. Desde então, temos um dos mutantes mais memoráveis da Marvel, com o herói mostrando um desenvolvimento pessoal muito bem consolidado, posteriormente fazendo parte de algumas equipes dos X-Men e até dos próprios Vingadores. O Mancha Solar pode não ser o mutante mais popular da editora, mas é com certeza um dos primeiros a agir quando o mundo é ameaçado. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Um leve aviso, é que o nível de poder do personagem aumentou conforme os anos passaram, tanto por experimentos e incidentes científicos, quanto pelo Roberto ter mais experiência sobre como manipular seus dons. E um último lembrete, é que vou citar as façanhas do Roberto enquanto transformado, porque na forma humana ele é mais um humano bem condicionado sem aprimoramentos. Começando pelo que torna ele famoso, vamos ver sua força. Desde seus primeiros dias o Roberto mostrou ser bem forte fisicamente, abrindo buracos em paredes de concreto com golpes simples, parou um carro em movimento com um único murro, e até derrubou uma parede bem grande com uma investida. O herói também já sustentou breve e parcialmente um prédio em colapso, enquanto voava levantou um caminhão com um único braço sem demonstrar esforço, e saiu debaixo do que parece ser um dinossauro gigante. Durante uma briga contra um sentinela, o Mancha Solar conseguiu derrubar um prédio que estava desabando ao acertar um ponto estrutural do edifício, que caiu sobre o robô inimigo, e ainda segurou uma grande peça de maquinário por mais de uma hora sem demonstrar cansaço. Na verdade o Roberto parece bem tranquilo. Agora como feitos maiores, ele deu um murro que atordoou brevemente o Hulk vermelho, mas nessa ocasião esse Hulk estava mais fraco que o normal, e durante um desentendimento generalizado, o Mancha Solar conteve o Gladiador ao segurar seu pulso, mas a confusão foi interrompida rapidamente, e dá pra ver que o Gladiador não estava num estado muito enfurecido. E por último, enquanto voava, o Roberto acertou o Hulk original ao ponto de tirar sangue do gigante Esmeralda. Na durabilidade, o nível continua bem alto. Enquanto fugia de um sentinela, o Mancha Solar atravessou uma parede e caiu a uma altura de 3 andares, ainda esmagando o teto de um carro na queda, mas se levantou praticamente na mesma hora sem problemas, e também foi atingido de surpresa pelas garras do Dentes de Sabre, mas só sentiu um desconforto e permaneceu consciente. Sua resistência também se estende aos extremos das temperaturas, ele mesmo diz que pode sentir calor mas não ficou incomodado em pegar um carro em chamas, nem em segurar um tronco de árvore pegando fogo. O mutante até já mergulhou em lava e saiu ileso. E como feitos maiores, ele tancou um golpe do Legião, um mutante com vários poderes e que nessa ocasião usava super velocidade para acertar o Roberto. O ataque já o deixou atordoado e com ferimentos leves, mas o Legião ainda cortou sua pele ao usar um pedaço de sucata. E por último, uma vez o Mancha Solar tentou acertar o Coisa do Quarteto Fantástico enquanto voava, mas o Ben deu um murro no mutante antes e o derrubou. O Roberto até se recuperou do ataque e levantou, só para ser nocauteado de vez quando o Coisa esmagou ele com uma árvore. E na resiliência mental, o herói demonstra ter defesas psíquicas básicas que foram ensinadas pelo professor Xavier, tendo resistido contra a hipnose numa situação específica porque lembrou das aulas do telepata. Na velocidade, não podemos subestimar. Mesmo na forma humana ele é bem ligeiro. Uma vez o mutante ficou preso numa sala onde foi alvo de vários lasers, mas o Roberto praticamente se divertiu dizendo que isso era como a sala do perigo em que os X-Men são treinados, ainda afirmando que naquele tempo ele treinava com níveis maiores de ameaça, e se desviou da grande maioria dos disparos. Nessa mesma ocasião ele menciona que também treinou capoeira e podia ficar evitando os lasers o dia todo, e só foi atingido porque começou a ter uma crise de tosse crônica, resultado de uma doença perigosa para mutantes que o personagem contraiu naquele período. Já transformado, o herói conseguiu evitar um golpe do segundo Hulk vermelho e também se esquivou de um ataque de energia enquanto voava. E falando nisso, ele já ficou voando por 3 horas e só parecia mais animado enquanto ficava nos ares, e numa vez que o segundo Hulk vermelho caiu de uma aeronave, o Roberto pulou depois e conseguiu resgatar o Hulk antes dele atingir o chão.
No passado, uma outra nave com mutante estava caindo, mas o Mancha Solar voa em círculos embaixo do veículo numa velocidade tão alta, que criou um vórtice de ar com densidade o bastante para amortecer o pouso da aeronave. Ele mesmo afirma estar exausto, mas teve sucesso. E como um feito maior, depois dele e da Capitã Marvel terem absorvido tanta radiação do Abominável, o vilão do Hulk, os dois voaram para longe para liberarem a energia sem danificar os arredores. Não fica claro se eles foram até acima das nuvens ou além da nossa atmosfera. Fato é que eles fazem essa viagem e voltam para a Terra em instantes, no máximo em minutos. Independente da distância que percorreu, dá pra gente afirmar que ele voou muito rápido. Indo pelo que torna ele mais interessante, vejamos seus poderes energéticos. A mutação do Mancha Solar se baseia nas células do seu corpo absorverem energia da radiação solar, energia usada para aumentar seus atributos físicos. Toda vez que ele usa seus poderes, sua aparência se torna sombria, como se ele fosse envolto em escuridão, porque toda a luz ambiente está sendo absorvida pela sua pele. Além de ficar mais forte, Roberto aprendeu a lançar raios de energia. Esses raios possuem tanto força de impacto quanto calor, e são potentes o bastante para atordoar o máquina de combate. Na verdade, o herói já fez até o surfista prateado atravessar uma parede com um disparo certeiro. E quanto ao calor, o mutante transformou uma arma em puro metal derretido só de tocar nela, mas também mostra boa precisão. Uma vez ele esquentou uma pistola ao ponto de inutilizá-la e fazer o atirador soltar ela sem o cara ter queimaduras. E enquanto usa seus poderes, o Roberto pode controlar quando emite só chamas ou só calor pelo seu corpo. E como um feito maior, ele já queimou nanites na corrente sanguínea do segundo Hulk vermelho. Isso fez até o ambiente ficar em chamas, mas o próprio Mancha Solar disse que não se esforçou tanto para fazer isso. E por último, o personagem pode absorver outras formas de energia de forma ativa. Junto com a Capitã Marvel, eles drenaram o excesso de radiação que o Abominável emitia numa luta contra o Hulk, embora tenha sido tanta energia que nem eles conseguiram absorver tudo. E palavras do próprio herói, ele acredita que só energia solar é o bastante para sustentá-lo, tendo comentado com outros mutantes que não sente muita fome desde que seus poderes se manifestaram. E mesmo que não seja conhecido por ser um gênio, o Roberto pode ser bastante inteligente quando necessário. Um exemplo disso foi quando ele contornou um plano do próprio criador, uma versão alternativa e maligna do Reed Richards, o Senhor Fantástico. Nessa situação, o vilão planejava um sequestro ao presidente americano para lucrar com o resgate, mas o Mancha Solar descobriu os planos do criador ao colocar um dispositivo de escuta em um de seus agentes, pois já suspeitava que esse miserável estivesse armando alguma coisa, e em vez de impedir o sequestro do presidente, deixou que tudo acontecesse exatamente como Richards esperava. Enquanto o verdadeiro presidente permanecia seguro, Roberto assumiu sua identidade com um disfarce estilo Missão Impossível, e seu aliado Warlock, um ser tecno-orgânico, se transformou numa réplica convincente do avião que o vilão pretendia usar para o sequestro, ainda criando hologramas para imitar pessoas reais. Convencido de que seu plano havia sido um sucesso, o criador só percebeu que foi enganado depois que já tinha entrado na aeronave, e foi derrotado pelo mutante, que soube explorar com excelência a arrogância do seu inimigo. No combate, vamos analisar. Por mais que não seja o melhor lutador dos X-Men, o Mancha Solar está muito longe de ser dependente dos seus poderes e tem bastante treinamento em combate. Ele mesmo já afirmou que foi treinado em judô, capoeira, e ainda foi treinado pelo Gideon, um mutante mortal com séculos de experiência em artes marciais. Ele ainda afirmou que recebeu instrução sobre como lutar com espadas, e além de ter adquirido experiência com os X-Men, o Mancha Solar também recebeu treinamento adicional quando fez parte dos Vingadores. E embora não colecione feitos de combate como um Wolverine ou Punho de Ferro, o herói teve sua luta contra o Cientista Supremo, um vilão e um dos vários líderes da IMA, uma organização inimiga da SHIELD dos Vingadores. Durante esse embate, vemos memórias do Roberto treinando boxe com seu pai e aplicando o que aprendeu ao atacar o Cientista Supremo. O problema é que seu oponente tinha níveis de poder semelhantes e conseguiu ter vantagem em um certo momento, usando um ataque de energia devastador contra o mutante. Só que a arrogância e burrice do vilão cobrou o preço quando o Mancha Solar absorveu a energia do disparo, e o Roberto venceu ao terminar de dar uma surra no Cientista Supremo. Nas fraquezas, vamos a fundo. A única fraqueza real que o personagem já teve foi a varíola M, uma doença específica e fatal para mutantes, com o Roberto sofrendo crises de tosse crônica quando foi exposto a esse patógeno. Porém, em quadrinhos recentes, depois que ele foi de base e ressuscitou, aparentemente o herói não é mais afetado por essa doença. Em quadrinhos antigos, o Roberto também esgotava sua energia se fosse privado de luz solar direta, mas conforme se tornou mais experiente com seus poderes, essa foi uma limitação que foi driblada e ele consegue canalizar energia até da lua estando de noite, já que a luz refratada por ela ainda é energia solar. E por último, na forma humana o mutante é tão vulnerável quanto qualquer pessoa normal, então precisa se transformar se quiser peitar seres aprimorados de forma justa. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como o personagem é muito mais fascinante e completo do que parece. O Mancha Solar tem poderes até que simples, mas a forma como funcionam é interessante. Porém, o maior brilho do herói é justamente seu desenvolvimento e histórias.
Mesmo que não seja o mutante mais famoso, Roberto da Costa tem uma trajetória de crescimento pessoal muito competente, um carisma singular, e o coração de quem luta pelo que é certo. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!